Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Unifacex, a única universidade do RN com IGC4. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, que é o Dia Nacional da Educação Infantil, com muito prazer, eu recebo o jornalista, radialista, publicitário e professor Ciro Pedrosa. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, como política, por exemplo, inclusive o seu comando do programa Memória Viva da TVU, que continua o mesmo sucesso do passado, agora repaginado e muito moderno. Quero aproveitar para parabenizar o nosso entrevistado de hoje por isso. Meu amigo Ciro Pedrosa. Que honra estar aqui no programa do 25122, Nelson Freire. Que alegria receber você. Rapaz, eu estava querendo fazer esse programa há muito tempo. Sim, mas chegou a hora. Tudo ao seu tempo. Chegou a hora. Tudo ao seu tempo. Chegou a hora. Que bom estar aqui com você, Nelson. Você também que está nos acompanhando em casa, que alegria estar aqui nesse espaço importante que conversa, né, que trata dos temas de interesse da cidade, do estado, de uma forma tão tranquila. E bom estar aqui com você, Nelson. Ciro, você é natural de onde? Eu sou de Natal, Nelson. Eu nasci na Cidade Alta, ali na rua Professor Zusa, Maternidade Januário Cico, Professor Zusa, e ainda menino fui morar no bairro das Rocas, de onde os meus pais eram. Meus pais eram das Rocas, casaram, vieram morar no centro da cidade, para ficar mais perto do trabalho do meu pai, que era na prefeitura. E aí eu, bebê ainda de braço, menino de braço, voltei para as Rocas e vivi lá até a adolescência. De lá saí, fui morar em Nova Descoberta, porque a gente, se tivesse casa própria, estaríamos na Rocas talvez até hoje. As Rocas tinham um problema sério de casas de aluguel, a gente morava de aluguel. Meu pai comprou uma casa em Nova Descoberta, perto do batalhão de engenharia, do outro lado do campus. Então eu fui morar lá e depois casei, fui morar na Vila de Ponta Negra, passei um tempo em São Paulo e estou de volta, né? O meu pai era das Rocas, minha mãe das Rocas, isso inclusive rendeu um livro que eu acabei escrevendo chamado Uma História das Rocas, em que eu, a partir dessa minha vivência no bairro, né, rememorei momentos meus, mas fui construindo, pesquisando muito para construir uma história, né, do primeiro bairro popular de Natal. Porque você tinha a Cidade Alta, que era o bairro onde se concentrava o poder no começo da cidade. Você tinha a Ribeira, que era o bairro dos Armazéns, na beira do cais. Mas você não tinha um bairro residencial. O Alecrim não existia ainda. Nem Petrópolis, que era a cidade nova. Onde é que as pessoas se abrigavam? Os operários, os trabalhadores, os portuários, os pescadores. Nas dunas do bairro das Rocas. Ciro, você se formou em comunicação social. Quando e onde e jornalismo em seguida? 1982 eu entro no vestibular, passo no vestibular e vou estudar jornalismo. Antes eu já trabalhava, se é que a gente pode dizer. Nas férias, o meu pai não me queria lá nas Rocas jogando futebol. Então, o Natal perdeu um grande jogador de futebol e ganhou um jornalista. Eu fui trabalhar, eu fui passar as férias, cobrindo as férias dele na Rádio Poti. Então, eu aprendi a catalogar disco, daí a um pouco da memória musical que eu tenho, do repertório grande que eu tenho de conhecimento. Aprendi a datilografar, porque eu não fui para a escola de datilografia, mas aprendi a datilografar rápido. E aprendi a noção de classificação, porque eu classificava os discos pela letra do cantor, pela primeira letra do cantor, escrevia as músicas, os compositores. Na Rádio Poti? Na Rádio Poti, na discoteca da Rádio Poti, que era a melhor discoteca do rádio do Rio Grande do Norte. Você tem uma história... Mas fui menino, né? Eu era menino aí, 14, 15 anos. Mas é uma história riquíssima. É, pois é. E intensa, né, Nelson? Porque eu sempre achei, Nelson, que... Eu vi muito tempo atrás uma colega jornalista dizer que um dia, se ela pudesse, ela iria... O sonho dela era não fazer nada. Conseguir não fazer nada. E aquilo me impressionou, Nelson. Como é que alguém sonha em não fazer nada? Eu quero fazer tudo, né? Eu pensava o contrário. Então, eu sempre digo que não é a gente que escolhe a oportunidade, a gente tem desejo. E a oportunidade aparece. Às vezes, não é aquela que a gente quer, às vezes é uma ponte que nos leva àquela outra. Então, durante toda a minha vida, eu fiz isso.
né? Eu desejava, por exemplo, estudar na USP, em São Paulo. Mas, naquele momento que eu sonhava, 1982, quando eu entrei na universidade e começava a ler os primeiros livros de professores da Escola de Comunicação e Arte da USP, eu dizia, rapaz, um dia eu ainda vou estudar com esse cara aqui. Eu tinha 16, 17 anos. Nelson, até nos encontramos esta semana agora, a turma de 82, gente com 40 anos que estão aí no mercado. Nelson, aos 35, eu fui estudar na USP, na Escola de Comunicação e Artes, com os professores... Que você havia imaginado. Conhecido de livro. Isso. Que eu conhecia de livro, fui conviver com eles assim. E como é interessante você ver, Nelson, que ao chegar lá, com aquele fascínio inicial que você tem pelos líderes, né, pelas referências que você tem, você vê que eles conversam, eles são normais. Eles são humanos, né? Eles querem saber de coisas de Natal, do Rio Grande do Norte. Eles conhecem pessoas do Rio Grande do Norte. E isso foi muito interessante, essa troca, essa minha convivência com esses professores e com a USP, de um modo geral, que é a melhor escola de comunicação da América Latina, de ver, Nelson, o quão preparado nós do Rio Grande do Norte somos. Porque em outros ramos, na medicina, na engenharia, o povo que vai para lá se destaca. É verdade. Você foi fazer doutorado? Fui fazer lá, mestrado. Mestrado. Eu fiz graduação aqui em jornalismo. Na época só existia o curso de jornalismo. E depois, Nelson, ainda fui sair quando eu entrei na universidade, já fui ser repórter policial. Eu fui dos primeiros alunos da Universidade Federal a ir para o jornalismo policial. Por quê? Porque até então você tinha grandes repórteres que não tinham formação acadêmica. Givaldo Batista, Pepe dos Santos, né, o Biratã Camilo, eles não tinham formação acadêmica. Natanael Virgínio. E eu fui dos primeiros alunos da UFRN que fui ser repórter da tropa de elite de Assis de Paula. Assis de o lendário Paula. Repórter da Boca Larga. É verdade. E aí eu fazia todo dia a ronda das delegacias, a ronda do ITEP. Né? E foi interessante porque no ITEP em especial eu digo muito que fiz um curso de filosofia. Porque eu vi pela primeira vez um corpo estendido na pedra. Né? Então aquilo é doloroso, mas ao lado, Nelson, tinha uma pessoa rica. E aquilo foi uma lição de filosofia para mim. O rico e o pobre estavam irmanados na frieza da pedra do ITEP. É verdade. Agora, você é doutor. Sim, também, Nelson. Em quê? Eu sou doutor em Estudos da Linguagem na UFRN. Na UFRN. Porque eu fiquei em São Paulo, Nelson. Eu trabalhei aqui em várias emissoras de TV. Eu fui fundador da STTU, né, hoje a Secretaria de Transporte com o doutor Batinga. Eu fui o primeiro secretário assessor de comunicação da STTU. Grande Batinga. Outro dia Eu me lembro dele. Porque você, quando começou em 82, foi quando eu fiz aquela música, 25-122. Exatamente. E você era deputado, essa foi de deputado. Você tinha sido vereador no lugar de seu pai. É verdade. Cuja música era É o Pinto, é o Pinto, é o Pinto, o negócio já pegou. É o Pinto, é o Pinto para ser vereador. É verdade. Você também é membro do Instituto Histórico. Também, Nelson. Depois que eu escrevi esse livro sobre a história das rocas, que não é só um livro de memória, porque eu também não poderia ter memória sendo um menino, né? É um misto de minhas memórias pessoais e eu fui reconstruir a história desse bairro. Com pesquisa, com entrevista, né, com documentos, porque é importante não só ter memória, mas ter memória e ter documento. E também, Nelson, com o viés da academia, com análise teórica do que é a formação de um bairro. Sobretudo de um bairro popular, né, de onde vêm essas tribos todas, das versões que se tem sobre a origem do nome, sobre a origem da formação do bairro, sobre os personagens. Né, é o único bairro da cidade que tem um presidente da República. João Café Filho. É verdade, é verdade. João Café Filho. E que tem também, Nelson, uma tradição festeira. As melhores festas de São João. E digo, inclusive, isso, né, que na política, se o sujeito quer esquentar a campanha, é candidato, olha a dica aí, você que é vereador em Natal, candidato a presidente, vá para as Rocas que a campanha pega pressão. Você testemunhou isso. Sem dúvida. A capital do samba em Natal, no Rio Grande do Norte, é
as rocas. E na política não há alguém ali que não carregue sua bandeira, que não bote um bombo para bater, que lhe receba, que lhe leve para as vielas, que lhe apresente o povo. Eu andava as rocas a pé, sozinho, cumprimentando os muitos amigos que eu tinha lá. Pois é, aí a partir dessa obra, por indicação da professora Diva Cunha, eu tive a honra de ter meu nome aceito para o Instituto Histórico, que nunca tive essa pretensão. Mas fiquei feliz, disse, puxa, eu estou amadurecendo, né? O sujeito ser sócio do Instituto Histórico já é uma coisa assim. Na idade, na infância, eu disse, só tinha aquela velha guarda, né? Eu cheguei à velha guarda, né? Somos colegas também, né, do Isso. Instituto Histórico, eu também somos confrades. Confrades. Agora, quantos livros você já publicou, Ciro? Nelson, eu publiquei pessoalmente, 4 livros. 4 Eu livros. publiquei um livro quando eu era professor da UNP, tive a honra de ser professor desta casa, com a professora Merle Ranieri Ramos. Nós fizemos uma pesquisa de sondagem dos alunos. Eu dava uma disciplina chamada Introdução à Publicidade e Propaganda, já fruto da minha experiência na propaganda, trabalhei na Dumbo Publicidade, em várias agências, como redator, como criador, e vim dar aula de uma disciplina chamada Introdução à Publicidade e Propaganda, que era a primeira disciplina técnica para os alunos de publicidade. E aí a gente resolveu fazer uma pesquisa para saber quem era esse povo que vinha, por que vinha, e o livro se chama Os Filhos da Mídia, quem são e o que pensam os estudantes de publicidade do Rio Grande do Norte. Todos eram influenciados pela mídia, porque você tinha poucos publicitários à época. É verdade. Então você tinha filhos de alguns que vinham, mas a grande maioria eram influenciados pelo glamour que se criava do curso de publicidade. Esse livro, eu fiz a pesquisa, montei o questionário, fiz a análise, e a professora Merle Ranieri Ramos, que é minha parceira no livro, fez a análise estatística, ela que trabalha nessa área de pesquisa. Depois, Nelson, eu trabalhei em São Paulo, nessa minha temporada de 2000 a 2009, trabalhei muito tempo com Gaudêncio Torquato, um jornalista potiguar. Ele tem um escritório chamado GT Comunicação, que um dos fortes da atuação dessa empresa é escrever discurso. É um trabalho de ghostwriting, e eu trabalhei muito tempo fazendo isso, escrevendo artigos, escrevendo discursos para vários clientes. Gente até que eu lia no jornal, disse, puxa, esse cara... Aí descobri que era gente que escrevia, né? Ciro, a gente continuará Opa! essa conversa daqui a pouco. Vamos parar, né? Porque estamos Vamos terminando tomar água, o né? primeiro bloco. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da FASEX, a instituição de ensino superior genuinamente potiguar, e da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos nosso bate-papo maravilhoso, mas vamos voltar ao que a gente terminou o primeiro bloco, falando sobre seus livros. Pois é, eu fiz o primeiro, que é esse sobre o perfil dos alunos de propaganda das primeiras turmas, e em 2000 fui embora para São Paulo, fiquei até 2009. Fiz mestrado, dei aula na universidade, trabalhei
também no Parlamento Latino-Americano com Ney Lopes, fui assessor do Tribunal Regional do Trabalho naquela crise pós-escândalo do juiz Nicolau dos Santos Neto. Eu participei da reconstrução do Fórum Trabalhista. Em verdade, eu fui a primeira pessoa a entrar no fórum. Tive também a oportunidade de trabalhar e aprender muito com o jornalista Gaudêncio Torquato, com quem trabalhei. Lá com o Gaudêncio, a gente trabalhava no escritório que produzia conteúdo de inteligência. Produzia discurso, artigos, análises, isso. Trabalhei fazendo isso. E lá, para os artigos, a gente tem uma técnica que a gente usa, faz uma pesquisa, conta, tem uma tese e tudo mais. Nelson, quando eu decidi voltar para Natal, que eu fiz em 2009, durante o ano de 2007 e 2008, eu fui meio que preparando minha volta. Então, resolvi que toda semana eu escreveria um artigo dirigido ao público de Natal. Comecei escrevendo sobre política, mas depois fui escrevendo sobre a banalidade, a aparente banalidade. Lembro de um dos artigos em que eu tratava da saudade que a gente tinha do orelhão, o telefone público. E aí retomo o que era a importância e o que era a tradição do orelhão para a gente. Fiz esse artigo. Com a ajuda da editora Adriana Amorim, que era do Diário de Natal, publiquei esses artigos na Tribuna, no Diário, durante esse tempo inteiro. Pedi ajuda a ela para separar 50 textos, porque eu queria comemorar meus 50 anos com um livro. Em vez de fazer uma festa só por uma festa, eu resolvi fazer um livro, porque eu não tenho 1 milhão de amigos, mas tenho um bocado deles. Então, ao fazer uma festa, eu ficaria, puxa, quem é que eu vou chamar, quem não vou chamar? E se me escapar algum? Então, vou fazer um lançamento de um livro, o fiz lá na livraria do shopping, e aí foi uma festa, teve tudo que teve direito, revi gente que não via há muito tempo. E o chamado Escola Dominical, que é uma referência também à minha infância, porque minha mãe era crente e eu ia para a escola dominical. E como os artigos saíam aos domingos, e todos eles tinham informação, quase aula, eu digo, puxa, o nome é esse, Escola Dominical. E virou capa de Flávio Freitas, e aí esse livro foi editado pela Sarau, comemorei meus 50 anos com esse livro. Tempos depois, e aí fui para a produção acadêmica, porque na academia você tem que escrever muito. Já tinha escrito minha dissertação de mestrado sobre a campanha de 60, escrevi minha tese de doutorado sobre o rádio universitário e disse, puxa, eu devo uma história, eu devo ao povo das Rocas uma história que não tem. E aí escrevi esse livro que tivemos 2 edições no mesmo ano, um fato raro, inédito aqui. Nós lançamos 1000 livros e os livros hoje não tem mais essa história das rocas. A gente está até pensando em reeditar. Com certeza, você deve fazer isso. E mais recentemente eu criei coragem de reescrever a minha dissertação de mestrado sobre o uso do marketing, o uso pioneiro do marketing na campanha de 1960 em Natal, que é um uso pioneiro em nível nacional, inclusive. Esse livro é esse que você tem na mão? Este que aqui está, que acabou de ser lançado. Eu faço questão de você agora é seu. Me presentear. Vou fazer um lançamento em profundidade para Nelson. Que beleza. Eu pediria, capa de Flávio Freitas. Eu pediria ao cameraman que pudesse fazer esse registro, esse livro. Vou ler imensamente, com avidez enorme. Atrás é um palanque onde vemos Dinarte Maris, Djalma Marinho, de Sé Rosado, Luiz de Barros. E à frente é o povo do comício de Aloysio. Vai ficar aqui. Da campanha de Aloysio. Mas eu garanto a você que eu vou me debruçar hoje, ainda hoje, e vou ler com voracidade imensa. O tema realmente é muito interessante, Nelson, e o trabalho que deu para produzir esse material não foi apenas as entrevistas, nem a pesquisa em si. Eu tive trabalho semelhante para reescrever uma história, uma pesquisa que é feita com linguagem acadêmica. Você sabe que na academia, se a gente diz um A, tem que justificar. Se é um B, tem que justificar. Tem que ter um autor, tem que ter uma citação, tem que ter um porquê. No livro, a escrita é um pouco mais livre. Então, eu tive que traduzir o que era um texto escrito em linguagem acadêmica para uma linguagem de livro. Não é ficção. Mantendo o rigor histórico, mantendo os dados, mantendo a narrativa sobre o processo, esclarecendo pontos, revelações importantes que entrevistados me deram, descobertas que fui fazendo ao longo da análise de documentos, documentos que eram desconhecidos.
Então, esse livro não é uma história da campanha de 60 como um todo, até porque esse fenômeno, Nelson, é tão grande que merecia pelo menos 20 livros e esse tema ainda não seria esgotado. Com certeza. Papel das mulheres, papel da comunicação de Aloísio, por exemplo, com os subalternos. Né? Aloísio falava com os empregados. O dono da casa era dinartista, votava em Djalma Marinho, mas os empregados votavam em Aloísio. É verdade. Foi Mobilizações. um grande tudo. líder. Sim. Com certeza. Inovador. E Gaudêncio Torquato, no prefácio do livro, que me dá esse privilégio, porque foi de minha banca lá na USP, compara essa campanha de 1960 às grandes campanhas e aos grandes fenômenos de marketing do Brasil, como Jânio Quadros, como Juscelino Kubitschek, como Getúlio Vargas. E ele o faz bem. Esse é o último... Esse é o recente. É o recente. É o mais né? recente. Você pensa em escrever outras coisas? Tenho escrito, Nelson. Na verdade, eu toco vários projetos de livros. Tem um que eu tenho me dedicado um pouco mais, entre outras coisas, que é escrever sobre, sobre um cantor do Rio Grande do Norte, um compositor chamado Elino Julião, lá de Timbaúba, mas não um livro biográfico sobre ele, não. Eu pretendo escrever sobre o papel do cronista Elino Julião, cujas músicas são verdadeiras crônicas de costume. Eu o conheci pessoalmente, e inclusive no município que ele nasceu, Timbaúba dos Batistas. Entre outros, porque tem um outro que eu estou trabalhando também, Nelson, que é a transcrição adaptada das conversas que a gente vem tendo lá no Memória Viva, que são conversas muito interessantes e que têm uma certa literariedade que, lidas em livro, né, são boas contadas, mas lidas em livros com determinadas referências, é uma obra literária por essência. Desde quando você apresenta o Memória Viva? Desde 2023, outubro de 2023. Nós fizemos... O programa estava parado há 2 anos, depois da pandemia, e aí nós retomamos substituindo o professor Edmilson Lopes, que estava apresentando o programa, que já tinha sido apresentado por Tarcísio Gugel durante anos, Celso da Silveira, pelo Luiz Lobo, por muita gente importante. Agora, quais as mudanças principais que você fez no programa atual? A equipe, a conversa com o professor Sebastião Faustino foi muito interessante, Nelson, porque eles assim, rapaz, eu quero retomar o programa, mas eu quero desengessar o programa. Eu não posso hoje fazer um programa no tempo moderno como ele era feito 50 anos atrás. E aí avançamos para algumas soluções. A primeira delas é a inclusão de personagens populares na pauta. Né? Políticos mantidos, empresários, jornalistas, professores importantes. Mas pessoas do povo como o ex-goleiro Bastos, do Alecrim, que notabilizou-se, tornou-se figura notória por, entre outras coisas, ter jogado aquela partida de peruca. Né? Então, ele ficou conhecido por esse episódio, mas que tem uma história de vida incrível. Eu quero parabenizar você, porque eu assisto toda terça-feira, assisto já há algum tempo. Por isso que eu perguntei quando você começou a fazer o Roda Viva, o Memória Viva. E a gente também fez uma adaptação. Você deve lembrar que no formato tradicional você tinha um convidado principal e 2 pessoas indicadas por ele para ajudar na condução do programa. Com a pandemia, Nelson, você sabe que tirar uma pessoa naquela faixa etária de casa já é uma luta. Tirar mais 2 aí é uma luta maior ainda, porque você tem que adequar a agenda, aquilo tudo. E aí o que é que a gente fez? A gente usou a tecnologia a nosso favor. Como? Hoje os celulares permitem que você grave imagens, vozes, tudo com qualidade excelente. E a gente passou a fazer isso. Pessoas são instadas a falar no programa, pessoas que têm uma relação com o convidado, gravam isso lá na casa deles, no escritório deles, onde estão. Tem um pacto, não pode dizer que gravou. Lógico. Que é para não quebrar a surpresa. E esses depoimentos, provocações, são exibidos durante o programa. E tem sido um fenômeno, tem provocado um fenômeno interessante, que é de emocionar o convidado, né, de responder. Eu entrevistando, por exemplo, o professor Marcos Guerra, coloquei um depoimento do fotógrafo brasileiro, hoje radicado na Europa, nos Estados Unidos, chamado Sebastião Salgado,
Quando Sebastião Salgado, professor de economia da USP, foge do Brasil na época da ditadura e vai viver na França, ele é recebido por Marcos Guerra. Se tornam grandes amigos. E quando ele entra, quando o Sebastião Salgado entra, Marcos baqueia, né? Porque ele diz, pô, cara, vocês foram achar esse cara onde? Né? E agora mesmo, semana dessa, eu entrevistando a médica e escritora Clotilde Tavares. E aí a gente achou um personagem que era uma grande amiga dela, uma fotógrafa natalense, radicada em Recife, chamada Gleide Selma, que manda um depoimento para ela, assim. Clotilde praticamente criou Gleide Selma. E aí ela se emociona, as pessoas se emocionam. E a gente está usando a tecnologia a nosso favor. É verdade. Uma coisa do futuro. E eu quero parabenizar isso. você. E fica dinâmico, né? Porque eu assisto realmente, semanalmente, esse programa, o seu programa. E outra coisa, Nelson, também permitir que a gente quebre essa, mesmo tratando de assuntos sérios, de assuntos que doem, que a gente consiga ter momentos de relaxamento, de diversão. Eu digo para os personagens, você é muito bom, cara. Tá certo? Agora aqui você também tomou um gol frango, você levou uma queda, tem uma videocacetada. Não venha com esse... Ninguém tem uma vida só, você sabe, só de acertos. É verdade. Tem momentos de erros, tem momentos de desencontros. É normal, é lógico. Outro dia desse eu entrevistei, só me permita, o compositor Hilton Ascioli, que é potiguar, radicado há anos em São Paulo, é do Cururu ali, de Nízia Floresta, geógrafo. Entre outras coisas, foi cantor do trio Maraiá, famoso grupo vocal, que acompanhou Geraldo Vandré. Fez o hino do América, fez canções e fez talvez o jingle mais cantado nos últimos tempos da política, que foi o Lula Lá, de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí as pessoas passam por ele na rua, não sabem quem é ele. E aí depois do programa ele me ligou, estava na fila do supermercado e disse, ô Ciro, eu digo, ô maestro, o que é que há? Encontrei uma pessoa hoje que disse, o senhor é Hilton Ascioli, que fez a música de Lula, né? Ele disse, pô, como é que você sabe isso? Eu vi na TVU, eu disse, poeta, nós três assistimos, eu, tu e ele. Mas muita gente tem assistido o programa, Nelson, e tem me deixado muito feliz. Banda Rojão significa o que para você? A alegria da Você que é músico. A alegria festeira da música. A Banda Rojão me deu motivo de tocar. Pois é, eu estudei violão, Nelson, na escola de música, estudei violoncelo, mas sempre houve um momento na minha vida, Nelson, que eu tive que escolher. Eu encontrei um personagem que tinha sido muito importante nos tempos da Rádio Poti. Ele era menino, uma revelação. Foi para o Rio de Janeiro. Eu encontro de volta esse senhor já cansado, totalmente detonado, não encontrou o sucesso que merecia. E eu disse, a música é ingrata, eu vou para o jornalismo. Ele nem sabe disso, que me ajudou a decidir. E aí a música sempre fez parte da minha vida. O meu avô tocava, o meu pai tocava, e eu tocava em casa. E passei a tocar aos poucos na rua. Quando eu encontrei os meninos do Rojão, então foi uma festa, literalmente, que eu sonhava também tocar para as pessoas dançarem. Tocar música de qualidade, bem arranjadas, para as pessoas dançarem. Então a Banda Rojão foi a realização desse sonho. Há quanto tempo você faz parte da Banda Rojão? A gente tem mais de 5 anos, já, quase 6, 7 anos. Eu também quero lhe dizer que assisti você tocando. Pois é, essa é uma carreira que mantive durante muito tempo, vamos dizer, escondida do grande público, né? Não tive, tem inclusive música gravada, parceria com Babal, música gravada com outras pessoas, e trabalhei muito tempo fazendo jingle, fazendo essa coisa da música. Vamos fazer uma composição juntos. Vamos sim, vamos sim. Amigo, Ciro, lamentavelmente o programa... Sniff. Infelizmente, é diferente do seu, que é mais demorado, mas... Só me resta agradecer sua presença, você ter aceitado esse convite de me dar a alegria de entrevistar você, que tem tudo a ver comigo, jornalista, músico, escritor e membro do nosso Instituto Histórico. Muito obrigado. Quando eu crescer, Nelson, eu quero ser igual a você, viu? Obrigado, Nelson, obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora, obrigado à moçada aqui da área técnica que deu um show. Muito bom estar aqui com você, Nelson. Valeu. Espero que você goste da leitura. Com certeza. Vou devorar o livro hoje e continuar do êxito e sucesso para você. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Valeu. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Quero agradecer e dizer a você que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Unifacex, a única universidade do RN com IGC 4.